Agora sim. Agora sim, meu amor. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, você, Irene? Tudo ótimo. Deixa eu ver se eu agito isso aqui. Peraí, essa câmera de cima não tá boa. Você que tá aí no Facebook, aguenta um pouquinho. Deixa eu ver. Olha, gente, não consegui ainda arrumar vocês aqui do Instagram. Peraí. E agora? Agora sim, né? Muito bem, Sueli, queridona, muito boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, bem. Uma alegria estar aqui com vocês nesse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite. Que bom que você está aqui conosco. Deixa eu perguntar para a Aline se está tudo bem, se estão vendo a gente direitinho. Josias, meu amor, que bom que você está aí também. Faeduc, tenho certeza que tem um monte de gente que é aluno da Sueli, vários alunos meus também aí conectadinhos. Então, tá bom. A Aline disse que está todo mundo vendo e ouvindo direitinho. Então, vamos embora tocar esse papo gostoso aqui com a Sueli. Sueli, estou doida para aprender um montão de coisas com você. Esse tema é muito atual e muito necessário, principalmente num tempo de pandemia. Mas a Sueli já escreve sobre isso, faz um montão de tempo, muito antes da pandemia. Para você que está conectadinho aí, esteja muito bem-vindo. Se você não curtiu a nossa página ainda, corre lá e curte Comunidade Reinventando a Educação. E eu vou te contar quem é essa pessoa que está aqui, tá bom? Tá vendo bem, né, Josias? Que bom, meu amor. Essa pessoa incrível é a Sueli Caixeta, graduada em psicologia, mestre em psicologia também, com doutorado em educação. Atualmente é professora na Faculdade de Psicologia da Universidade do Rio Verde e diretora e sócia do Instituto Transdisciplinar de Formação Saber Cuidar. Tem experiência em educação, com ênfase em educação e psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, psicanálise, sofrimento psíquico, saúde mental de estudantes, saúde mental de educadores, desenvolvimento humano, adolescência, teoria da aprendizagem, universidade e emergências psicológicas. Caramba, isso ali é muita coisa, né? Eu queria que você começasse explicando para a gente esse título. A gente pôs aí, Sofrimento psíquico de estudantes na subjetividade na prática docente. Explica isso para a gente um pouquinho. Oi, Irene, oi a todos. Eu vi que tem alguns alunos meus aí, muito bem-vindos. É sempre uma alegria poder conversar sobre esse tema. Eu venho estudando sobre os processos de sofrimento nos espaços educacionais já há uns 15 anos. Enfim, eu fui jogada nesse tema meio sem escolha, né? Enfim, por uma demanda de trabalho, ao me dar conta que existia uma demanda muito específica no espaço educativo para atendimento psicológico de emergência, né? E aí eu comecei a me perguntar se, então, haveria alguma questão no espaço educativo que era desencadeador dos processos de sofrimento dos estudantes, né? Ou de, enfim, de processo de desencadear o sofrimento, ou de processo, enfim, de intensificar os sofrimentos já existentes, né? E, para minha surpresa, enfim, eu fui aprofundando esse tema e me dando conta de que, na verdade, tinha uma série de questões relacionadas à subjetividade do estudante, que nunca era considerada nos espaços educativos, ou seja, o aluno, né, ele não é um sujeito, e esse lugar de não sujeito, ou esse lugar de objeto, ele traz muito sofrimento, né, porque ele entende que ele não é considerado, ou seja, ele é um número de matrícula, né, e isso pode ter um prejuízo grande para os processos do estudante, que traz já uma questão de expectativas parentais, de expectativas sociais em relação à sua formação, sobretudo quando a gente fala de educação superior, que também já traz para ele um processo de sofrimento, né? Bom, eu fiquei um tempo investigando esse processo de sofrimento dos estudantes, né? E depois de muitos anos trabalhando com esse tema, comecei a me dar conta por perguntas feitas por professor, porque uma das alternativas, né? Uma das estratégias de enfrentamento que eu apontava sempre no processo de sofrimento do estudante, era uma condição de escuta a que o estudante tinha direito, né, por parte do professor. E aí eu me dei conta que, na verdade, os professores gostariam de participar desse processo, mas eles não sabiam como. Né? Foi onde eu cheguei, então, no meu tema, né, de doutorado, que é as repercussões do sofrimento psíquico do estudante na subjetividade e na prática docente. Bom, a partir disso, assim, tem uma série de problemas que eu fui levantando relacionado a esse tema de, então, como é que esses dois sofrimentos
se encontram, né, e como é que eles são tratados, como é que eles são acolhidos, enfim, né, os processos educativos de formação de professor, sobretudo, ele ignora também essa questão da subjetividade, então fica muito difícil você pedir que um professor considere o processo de subjetividade do aluno no processo educativo, quando ele mesmo não consegue reconhecer o seu, quanto ele mesmo não consegue perceber como é que ele se constitui enquanto sujeito, quais são os seus desejos, quais são as suas faltas, né? Enfim, e a partir daí fui percebendo que os estudantes, eles endereçam o seu sofrimento a determinados professores e não a outros, né? E por que o estudante, ele endereça esse sofrimento a determinados professores e não a outros, né? Então, de alguma forma, ele tem uma ideia de que o professor tem um suposto saber sobre a sua dor, né? E que ele será acolhido, e que ele será compreendido, né, e que, de alguma forma, o professor vai dar para ele suporte ou sustentação, né, para que ele consiga avançar ou sair dessa condição de sofrimento. Não raras vezes, o sofrimento do estudante, o primeiro, ele não está exclusivamente ligado aos processos educativos, mas muitas vezes é o lugar onde ele comparece. Ele comparece em forma de prejuízo, em forma de falta, em forma de ausência de todos os tipos, de dificuldade de relacionamento, né? Então, essas questões, elas vão comparecendo sem que necessariamente o estudante, ele tenha consciência disso. Então, muitas vezes, o primeiro e único lugar de acolhida de um processo de sofrimento é o espaço escolar, né? É o lugar onde o estudante sente que há um suporte para que ele possa falar da sua dor, né? Pelo menos essa é a expectativa, né, Sueli? Mas aí, pelo que eu estou Exatamente. entendendo da tua fala, talvez a gente precise ajudar o educador a que ele tenha ferramentas de autocuidado para que ele se reconheça, para que ele identifique quais são os seus sofrimentos pessoais e se cuide com relação a isso e possa, assim, dar suporte para o aluno. É isso mesmo que eu estou entendendo? Exatamente. Essa é uma das questões que comparece nessa pesquisa. Por exemplo, os professores, eles percebem uma lacuna na formação deles com relação a considerar outras questões que não sejam as questões didático-pedagógicas, né? Só que é um grande equívoco da educação entender que os processos subjetivos, eles não compõem a prática pedagógica, né? Porque se você entender, a psicanálise vai chamar de relação transferencial, né? Se você compreender a relação transferencial como uma potência pedagógica, você consegue alcançar muito com os estudantes, né? Você consegue fazer uma oferta para eles de um espaço de ser considerado subjetivamente, ou seja, eu importo, né? Então, essa é uma lacuna que comparece, sim, na formação dos professores, Irene. Você fala bastante sobre essa coisa da transferência, né, na tua dissertação. Como é que é isso? Explica para a gente, como é que é isso de transferência? O que tem de transferência do aluno para o professor e do professor para o aluno, e que gera tanto sofrimento, Sueli? Então, a psicanálise, ela vai entender que a relação transferencial é a relação estabelecida que seria muito bom que fosse uma relação positiva, né, mas a relação transferencial, ela pode ser negativa também. Quando você faz um processo de relação transferencial negativa, positiva, né, você vai desejar saber aquilo que o professor tem para te ofertar, né? Então, é como se o desejo do estudante de aprender tivesse vinculado a minha possibilidade ao meu desejo de ensinar. Então, esse laço que o Freud chama inicialmente de relação amorosa, né, entende que, de alguma forma, o sujeito estudante, né, o sujeito aprendiz, ele faz uma demanda ao seu mestre, né, no sentido de que ele vai querer saber aquilo que eu sei. Então, ele entende que eu tenho uma oferta para fazer e, por isso, é como se ele se aliasse a mim, né? Então, a relação transferencial é aquele que a gente chama de relação professor-aluno, né? Mas daí ferrou, né? A relação transferencial, ela pode ser lugar de prazer ou ela pode ser lugar de sofrimento, porque a gente sabe, né, Irene, que existem muitas relações nesse processo professor-aluno, que são relações abusivas.
né? E dentro da universidade isso é muito forte, né? Total. Mas aí que eu ia dizer, aí ferrou, né? Porque assim, o aluno não vai para a escola hoje necessariamente para aprender, ele vai para a escola para fazer a parte social, ele vai para a escola para receber carinho e afeto que de repente não tem em casa, ele vai para casa, para a escola por um monte de outros motivos e aprender quase que é secundário. Mas o professor ele foi para a escola para ensinar, para transferir o que ele sabe para aquele estudante. Como é que a gente ajusta essa equação, Sueli? Assim, a escola é muito chata. É por isso que o aluno não quer aprender, né? Se o que você oferta, se você vai para a sala de aula, para frente de uma turma, quase pedindo perdão pelo que você vai falar, é lógico que o aluno não tem interesse nenhum de aprender aquilo, né? Porque, agora, se você é apaixonado pelo seu tema, é apaixonado pelo seu conteúdo, é apaixonado pela sua disciplina, e você de fato acredita nisso, e você entende que essa é uma oferta importante para a formação do estudante, ele vai se interessar. E o Freud dizia uma coisa que é muito interessante, não raras vezes a gente é tocado pelo conteúdo muito mais pela subjetividade do mestre do que necessariamente pelo conteúdo que ele desenvolve. Então, por isso que essa aliança, ela é importante. Se eu vejo meu filho, por exemplo, né, tem algumas disciplinas que ele não gosta, tem outras que ele gosta, e eu vejo direitinho, ele gosta da disciplina da qual ele gosta do professor. Exatamente. Então, mesmo que ele tenha uma crítica em relação às questões do professor, a um determinado posicionamento, né, ele faz a crítica, mas ele justifica no final, mas eu gosto tanto desse professor, né, então, quando o professor ele tem essa paixão por ensinar e ele de fato acredita naquilo que ele está ensinando, sim, o aluno vai ter interesse em aprender, né? Então, essa ideia que a psicanálise tem, a partir da perspectiva da interface psicanálise e educação, é de que sim, o professor, ele é, de certa forma, responsável por despertar no estudante o desejo de aprender. Né? E aí, considerando esse lugar, a gente pode entender também porque que determinados professores, eles nunca são destinatários, por exemplo, de uma situação de sofrimento do estudante. Né? Normalmente, os alunos procuram, para falar de suas dores, os professores que eles gostam, os professores que eles confiam. E aí tem uma coisa muito interessante da gente observar, né? Que o estudante, ele vai sempre fazer uma demanda, né, de amor e reconhecimento, sempre. Então, ele acaba levando para o professor, naquele onde ele identifica uma referência paterno-materno, e aí é uma referência simbólica, né, de proteção, de cuidado, né, de acolhida. Então, por isso que ele vai endereçar a esse professor e não a outro, que de repente não consideraria, né? E aí é bem importante a gente pensar que a postura do professor ela é fundamental nesse lugar. Primeiro, a gente tem que sustentar um lugar de adulto. Sustentar um lugar de adulto não é uma tarefa muito fácil nos processos educativos, e essa é uma demanda quando a gente fala, por exemplo, de repercussão do sofrimento do estudante para os professores, né? A gente está falando justamente dessa possibilidade que o professor, em alguns momentos, ele não sustenta esse lugar de relação de adulto. Né? Se ele sustentar esse lugar, as diferenças geracionais estão postas, mas elas não precisam necessariamente ser problemáticas, ou seja, elas não precisam ser conflituosas, né? Normalmente, o professor, ele consegue dar uma resposta para essa demanda de sofrimento. Aí os professores perguntam, mas então eu tenho que fazer um processo de terapia? Não, a gente não está falando de um processo terapêutico. Até seria bom que a gente conseguisse fazer, mas a gente não consegue, né? É porque a demanda de sala de aula, ela é outra, e não é essa, né? Mas você não pode desconsiderar isso como uma questão importante, e tão importante que interfere nos processos de aprendizado. Né? Eu trabalho muito com sofrimento de estudante, trabalho muito com prevenção de suicídio. Sempre que tem alguma situação de uma tentativa de suicídio ou de um suicídio efetivo, que os professores perguntam sobre como é que a gente não percebeu isso? Bom, a gente tem que se perguntar mesmo. Como é que a gente não percebeu
que um estudante que estava no 8º semestre, ele vem com a gente desde o primeiro, que ele baixou o rendimento, que ele se isolou, que ele estava triste, que ele faltava muito, que ele não conversava com ninguém mais. Algum sinal ele deu. Como é que a gente não notou? A gente não notou porque a gente não considerou o sujeito, né? Se a gente tivesse considerado, a gente tinha visto. Isso é muito mais simples de fazer do que parece, né? É uma pergunta. Tá tudo bem? Né? É ir um pouco além daquela obrigação de dar português, matemática, história, geografia e tal, né, Sueli? Aqui tem vários comentários, eu vou ler alguns para você. A Graciana dizendo, e a dinâmica que ele faz com os alunos, a Vânia, que é uma diretora de escola muito importante para a gente, uma parceira aqui da Core, dizendo que o professor às vezes usa aula para agredir o aluno, como se o professor culpasse o aluno pelos seus próprios problemas, né? Isso acontece, a gente também vê acontecendo. A Nilma dizendo que excelente essa discussão e pedindo para você repetir a frase que você falou do Freud. A Vânia ainda dizendo que o aluno aprende através do amor. É isso mesmo, a gente tem falado bastante a respeito disso, né? Eu postei essa semana no meu perfil pessoal uma frase que vem de uma escola de espanhol que se chama Grega, Escola de Espanhol, e ela fala assim, ó, o professor na aula: hoje eu cheguei à aterrorizante conclusão de que eu sou um elemento decisivo na aula. É a minha atitude pessoal que cria o ambiente, é o meu humor diário que cria o clima. Como professor, eu tenho um tremendo poder de fazer a aula maravilhosa ou miserável. É isso, eu tenho insistido isso bastante nas nossas formações. Se você, como professor, está se recusando a entender que esse é o seu papel, que você hoje é, sim, facilitador, mediador, promotor do desenvolvimento humano, está tudo certo, mas é melhor você procurar uma outra profissão, porque hoje a gente precisa de professores que sejam e se responsabilizem, sim, pelo desenvolvimento humano dos seus alunos, mais do que dar aquele conteúdo de história, geografia e matemática. E a gente se assumir como adulto, como bem falou a Sueli, é a gente parar de se vitimizar, de reclamar de tudo, de achar que a gente é super desgraçado e olhar para a parte boa dessa profissão que se espera, que se supõe, que a gente escolheu, não é, Sueli? Uhum. Agora, eu só queria retomar a fala da Vânia e a da Nilma, se ela pudesse falar qual o conteúdo, porque na verdade eu já falei várias ideias do Freud, eu não consigo lembrar qual exatamente eu acho que foi quando você falou de transferência, não foi? Pode ser, né, que o Freud entende que a relação transferencial, ela é fundamental em qualquer processo, né? O Freud, ele usa a ideia de relação transferencial para a relação paciente-terapeuta, né, paciente-analista. Mas depois a Ana Freud, ela retoma esse conceito e diz que o processo transferencial, ele é fundamental em qualquer relação, né, ou seja, a nossa capacidade de confiar no outro, a nossa capacidade de nos entregar ao outro. A Vânia fala uma coisa que é muito interessante, e eu percebo muito isso nas escutas que eu faço, assim, o professor, ele compreende que o aluno, ele é um ser imperfeito, né, então ele já tem a prerrogativa do erro, sempre, né, e a gente muito mais corrige, né, e aí a correção, às vezes, ela vem de uma forma extremamente indelicada, para não dizer grosseira, em alguns casos, extremamente agressiva, né, enquanto que o próprio processo de correção, por exemplo, né, de ajudar de orientação, digamos assim, ele pode ser extremamente amoroso, né, então, você compreender que você precisa fazer uma forma, né, criar uma forma dentro do seu espaço de sala de aula, onde os estudantes, eles não fiquem intimidados de fazer perguntas. A gente vê muito isso na universidade. Isso está diretamente relacionado à postura do professor, né? E talvez a isso a Nilma se referia quando eu dizia que o Freud dizia que a gente aprende muito mais por uma identificação com as características da subjetividade do professor do que por aquilo que ele tem para nos ofertar enquanto conteúdo. Exato. Né? E mais, cada dia mais com o advento da internet, com todas as mídias que os meninos têm acesso, né, Sueli? Exatamente. Então, quando você pensa que um determinado estudante diz para você pergunta,
Você tinha dúvida? Ele disse, tinha, mas eu não tive coragem de perguntar. Por que ele não teve coragem de perguntar? Né? Porque ele tem medo de ser ridicularizado, ele tem medo de ser exposto, ele tem medo de ser, enfim, né? Uma série de possibilidades aí de exposição ao qual ele não está disposto. Então, ele acaba perguntando para um outro professor, né, sobre o conteúdo, mas ele não tem coragem de se dirigir àquele com o qual ele tinha dúvida, porque a gente parte mesmo, né, esse é um vício da educação, de partir da ideia de que o aluno não sabe, né, ele pode não saber algumas coisas, mas ele sabe muitas outras, né, e isso precisa ser considerado. Então, como é que você, mesmo na fala de um estudante, quando ele traz uma fala que não é exatamente, não é conceitualmente aquilo que você espera ou aquilo que você está expondo, como é que você refaz essa fala de forma que ele se sinta valorizado, mas que ele se sinta desafiado a ir para além daquilo, né? E aí, o que a gente faz como forma de controle educacional, e essa é uma questão que comparece até no sofrimento dos professores, que eles entendem, por exemplo, que institucionalmente, a instituição que controla muito, ela acha que está cuidando, né? Não está, ela está só controlando, né? Essa é uma questão importante da gente pensar. Quando a gente propõe uma atividade que seja mais leve, ela pode proporcionar tanto aprendizado como uma prova difícil. Quando você desafia um estudante a um estudo de caso, quando você desafia um estudante à prática, por exemplo, falando da universidade, né, você pode proporcionar tanto conhecimento, quanto o fato de você dar uma prova para, né, então, o professor, ele tem esse lugar de controle do aluno, então, a prova, castigo, né, a punição, como possibilidade, então, de que ele realmente tenha o controle, né, e a gente tem alguns espaços, e no espaço universitário isso comparece muito, o professor ainda achar que tanto melhor ele é, quanto mais exigente ele for, né, e aí a gente tem que, inclusive, pensar o que é exigência, né, pensar que oferta você faz. Uhum. É isso mesmo. Gente, Nilma, eu não sei se ficou claro, se a gente chegou onde você queria, mas olha só, fica tranquila, porque a live está sendo gravada, a gente vai disponibilizar o link para vocês. Também a gente baixa no YouTube, então vocês têm acesso à live pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, tudo quanto é lugar, a gente deixa prontinho aqui para vocês, porque a gente sabe da importância desse material aqui que a gente tem produzido durante as nossas lives. Então, a gente entrega de presente para vocês esses nossos convidados maravilhosos que ensinam tanto para a gente, tá bom? Então, fica tranquila, você volta aí essa live em qualquer ponto que você quiser, a qualquer momento, quantas vezes você precisar, tá bom? Então, fiquem todos tranquilos que tá aí para vocês. A Ana Cris fala aqui o seguinte, ó, desenvolvimento humano, gostaria que explicasse, por favor. Anne, eu vou te dizer como que a gente entende desenvolvimento humano aqui na Core, e eu tenho certeza de que a Sueli está muito alinhada com a gente. Quando a gente fala de desenvolvimento humano aqui, a gente está falando pela perspectiva da complexidade. Então, a gente parte do princípio de que nós somos seres em humanização. Nós somos seres não prontos, como também dizia o Paulo Freire, e estamos em processo de humanização. E para que esse processo aconteça de maneira satisfatória, nós precisamos juntar todos os saberes da comunidade em diálogo, em comunhão, para que a gente possa se tornar ser humano de verdade, sabe? Sueli, complementa para a gente. A análise vai dizer que a gente ser em construção, sempre, né? Embora os primeiros anos, sobretudo até por volta dos 12, 13, ele é fundamental para a constituição da nossa subjetividade, mas esse é um processo que ele não se fecha nunca, né? Então, a gente pode sempre agregar, né? Sempre aprender. Então, o processo de desenvolvimento, ele é constante. Inclusive, a morte compõe o processo de desenvolvimento, né? Do nascer ao morrer. Então, tudo que você aprende nesse caminho aí, tudo que você desiste, tudo que você abandona, né, ele de alguma forma vai compor o processo de desenvolvimento humano. Exatamente. Eu vou comentar para você. Tem um elemento... sim, você quer falar sobre isso? Sim, pode falar. Pode falar que eu vou falar aqui. Tem um elemento que é bem importante da gente discutir quando a gente fala das repercussões do sofrimento do estudante na prática, na subjetividade e na prática docente, que é uma questão muito presente, né, uma questão muito contemporânea, que é aquilo que a gente chama de queda de autoridade,
né? A queda da autoridade, ela não é digamos assim, não é única e exclusivamente do espaço educativo, mas a gente tem queda de autoridade em outros lugares, né, em outros momentos, como, por exemplo, a referência paterno-materno, e para a psicanálise, a referência paterno-materna simbolizada, ela tem força de lei, ou seja, os limites a gente aprende nesse processo educativo, nessa relação, né, em função dessa queda de autoridade em outros espaços, como o espaço familiar, por exemplo, isso reflete diretamente na escola, né? E o que é pior, quem deveria ter feito o processo, de certa forma, de limite, acaba atribuindo à escola essa responsabilidade e cobra dessa escola a responsabilidade. Então, essa coisa da queda da autoridade, ou seja, os professores, eles se sentem expostos, eles se sentem pouco respeitados, pouco valorizados, em todos os âmbitos, desde a questão salarial, desde o reconhecimento social, né, e desde o seu lugar de autoridade mesmo, né? Então, na universidade isso comparece muito, porque o professor, ele se sente o tempo todo ameaçado pelo estudante. Ao contrário do que ele pensa, né, essa ameaça do estudante, que ela não é só simbólica e nem só imaginária, ela é real. Em alguns casos, o estudante, ele de fato ameaça, né, e os professores relatam muito, por exemplo, você reprova um aluno, ele entra na justiça e ganha, né? E tem, inclusive, a ameaça do ponto de vista psicológico, das questões físicas, né, que podem e que comparecem nesse espaço de autoridade, enfim, né, educativo, e que, de alguma forma, faz a pessoa compreender que ele não tem autoridade nenhuma. E a autoridade, ela não é dada só pela instituição, na compreensão da psicanálise, ela não é dada pela instituição ou pela titulação que você tem, mas ela se dá na relação, né? Ou seja, quem te autoriza a ser mestre é o seu estudante, é o aprendiz. Se ele não te autorizar, você não alcança isso. Então, essa queda de autoridade é uma questão que o professor entende que é uma questão pessoal contra ele, mas não é. É uma manifestação do sofrimento do estudante, né? É uma manifestação de um sujeito que foi abandonado, que foi desamparado, que não foi limitado, como diz a psicanálise, não foi castrado, por isso não consegue se adequar socialmente, porque não consegue lidar com a frustração, né? Então, essa é uma questão que vai interferir, inclusive, na prática, como possibilidade de que você pensa atividades que sejam extremamente impessoais, duras, informativas, sem relacionamento nenhum, porque você entende que o estudante, ele tem uma questão pessoal contra você, enquanto professor, né? E a gente precisa sair desse lugar e entender que essa queda de autoridade, ela é uma expressão do sofrimento do estudante, né? E não uma questão necessariamente voltada para o professor. A gente tem duas questões importantes quando a gente fala dessa queda de autoridade, que é assim, que são, na verdade, são posturas antagônicas, né? Por um lado, o professor, ele estabelece uma relação simétrica por medo, né? Uma relação de horizontalidade, e isso não marca uma diferença geracional, e isso não marca o lugar de cada um, né? A gente precisa saber que os papéis são diferentes, e isso precisa estar marcado, né? Então, eu não sou mais eu não sou um colega, né? Eu sou um mestre, eu sou um professor, né? Então, essa relação de horizontalidade, ela pode ser muito prejudicial para o estudante. Por outro lado, né, a gente tem o inverso também. Por não dar conta de lidar com uma série de coisas, se mantém uma postura distante, uma relação verticalizada, né, onde o professor, ele se torna inacessível. Também não ajuda, né? Então, essas relações antagônicas, ambas são prejudiciais para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor sofre com isso, né? E o estudante também sofre com isso por aquilo que a gente já falou, por ter um espaço de aprendizado que a gente acha que tem que sofrer, né? Que a gente acha que tem que ser exigente, que tem que ser desgastante. Não que não haja sofrimento nenhum, né? Mas qualquer fato, qualquer evento onde se investe energia, ela é passível de dor e de sofrimento, né? Mas ele não precisa ser um sofrimento que adoece o sujeito,
né? Ele é um sofrimento que é próprio, enfim, de você, porque optou por uma coisa, ter que abrir mão de outra, né? Mas não precisa abrir mão da subjetividade. Sueli, tem alguns comentários aqui que queria compartilhar contigo. Olha só, a Sim. Nilma está dizendo que está buscando trabalhar nessa linha, os meus alunos e as famílias estão gostando muito. A Anne Cris dizendo que cuidar é diferente de controlar, concordando com o que você estava falando antes. Flimbo Educação dizendo assim, ó, são muitos detalhes que fazem o estudante se sentir seguro para se expor. O nosso comportamento em resposta, ou quando falamos que é fácil antes de começar a explicar. Isso influencia, né, o ânimo do aluno, né, para aprender. Então, eu acho que isso que você acabou de falar é muito importante. A gente romper um padrão de comportamento de que trabalho tem que ser duro, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, que estudo tem que ser duro, tem que ser sofrido. A gente eliminar esse padrão de comportamento e buscar uma leveza no processo de relação, porque antes do ensino e da aprendizagem, existe uma relação entre duas pessoas. Uma pessoa adulta, mais velha, mais experiente, uma pessoa jovem que está querendo ali compartilhar também um pouco do mundo dela com essa outra pessoa, né? A Vânia concordando com a gente, que as relações precisam de mais amorosidade, mais leveza. A Nilma dizendo assim, ó, aprendi a rever o meu papel enquanto professora e tenho melhorado muito. A Nilma, a prova de que você já está ótima e está melhorando ainda mais, essa humildade de você rever o seu papel. O grande problema não é a gente ser professor tradicionalista, o grande problema é a gente não querer abandonar esse papel que incrustaram na gente, né, de que a gente é professor, a gente não querer abandonar isso e não querer aprender coisas novas, inclusive aprender coisas novas com os nossos alunos, por que não? Né? Então, olha a beleza da tua humildade. Eu tenho certeza de que você é uma professora maravilhosa. Já quero te conhecer profundamente. A Anne dizendo que está muito emocionada. Obrigada, aprendi muito. Deixa eu ver aqui quem mais. A Márcia dizendo repercussões do sofrimento psíquico de estudantes na subjetividade. Está copiando o texto da tua tese. Deixa eu ver aqui quem mais. Gratidão por compartilhar. A Márcia dizendo que o professor não está confortável em seu papel. Ou ele verticaliza a relação e se torna autoritário, ou horizontaliza e vira um chapa, um amigão, né? Que importante isso que você falou também, Sueli, de a gente assumir o nosso papel. Eu não sou mais um, eu tenho uma importância aqui, eu estou me colocando nesse território, né, Sueli? Exatamente. A Geise fala sobre o equilíbrio, só para concluir, Sueli, a Geise fala sobre o equilíbrio do manejo, desse manejo, autoridade sem autoritarismo, mostrando limites e flexibilizando desafios. E a Eurecando, nosso querido Norberto, parceirão aqui da Core também, diz, gostaríamos de deixar a garotada tranquila. Dizemos, fiquem tranquilos. Se não faz sentido, vocês estão no caminho. Bom, depois você explica melhor isso, Norberto. Unhas Ustane diz, excelente, professora Sueli. A Udediva disse, isso é relação humana. Pronto, Sueli. Todos os comentários para ti. Pode desenrolar tudo isso para a gente. Então, é muito legal quando a gente pensa esse processo educativo com outras perspectivas, né? Eu, com uma certa frequência, sou chamada para fazer intervenção que foge do espaço, digamos, de sala de aula, né? Enfim, por causa do tipo de relação que eu consegui estabelecer, que consigo e que faço questão, né, e que gosto, na verdade, para mim não é um sacrifício, essa relação para além do espaço acadêmico, né, e aí a gente vê o quanto de humanidade tem nessas relações quando você dá atenção para uma questão que, do ponto de vista da obrigação do teu fazer, não, mas do ponto de vista da tua condição de professor, que vai considerar que o sujeito é um todo, é muito importante fazer isso, né? Então, eu trabalho numa instituição que o nosso curso é pequeno, né? Então, a gente conhece quase todo mundo. Sai no corredor, cumprimenta as pessoas, conversa, joga 5 minutos de conversa fora. Serviu para quê? Para nada? Não sei, pode ter servido muito, né? Então, assim, qual é o tempo que a gente se dedica para além da questão do conteúdo? Porque se você faz isso, a possibilidade de você conseguir avançar no conteúdo com mais facilidade, ela é muito grande. Então, por exemplo, uma das questões que comparece na minha tese, isso é uma observação que eu vi em todos os professores, que os professores que eram mais durões, eles usavam a expressão tradicional, né, mas eu tenho muito medo disso, porque fica parecendo que o tradicional é ruim, né, mas não é, que é aquele, assim,
que ele está há 30 anos lá e nos últimos 20 ele repete a mesma coisa, né? Diferente a possibilidade dele construir, ou dele reconstruir, ou dele animar, fazer com que o estudante dele se anime a fazer uma coisa para além daquilo que está posto, é muito pequena. Aqueles que estabelecem uma relação mais próxima, e veja bem que aqueles que estabelecem uma relação mais próxima, eles têm mais autoridade do que os outros, né? Eles conseguem avançar em questões que são muito importantes. Então, você vê um professor, por exemplo, que dá uma disciplina que é uma disciplina de formação geral, que a princípio os estudantes se interessariam poucos, e ele abre um processo de monitoria e 50 alunos se candidatam para ser monitores dele. Ora, tem alguma coisa para além do conteúdo que ele desenvolveu, que é maravilhoso, né, que faz com que os estudantes queiram se aproximar desse tipo de relação que ele estabelece. Então, essa possibilidade de você, de fato, a partir da relação de cuidado que você tem com as questões subjetivas do outro, de você alcançar com ele uma possibilidade de aprendizado muito maior, ela é real. Então, uma das coisas que comparece na minha tese, sim, que a relação transferencial, ela é uma potência pedagógica, né? A gente não pode desconsiderar isso. E aí, quando você traz para a mesa outras questões, outras discussões, né? Enfim, como é que a gente dá conta disso no todo, né? Como é que a gente dá conta disso no processo relacional? Então, quando você propõe uma coisa para além daquilo que está dito, qual é a reação das pessoas? Isso é um bom termômetro para a gente ver, né? Para a gente avaliar. Isso que a Nilma fala, por exemplo, a prática pedagógica, ela tem que ser reavaliada todo dia, porque o que funciona muito bem com uma turma não funciona com a outra, né? E aí a gente precisa, assim, o tempo todo se voltar para isso, né? Uma das grandes dores do professor é essa destituição do lugar do mestre que ele sente na pele, ou seja, parece que ele não importa, né? Parece que esse também é um fenômeno bem atual, né? Eu vou fazer um eco aqui com o que a Márcia acabou de escrever. Ela disse para a gente tem uma questão de carência emocional também, um medo de impor limites por temor a perder a amizade do aluno. Isso eu acho que tem acontecido em várias relações. A gente não tem tido muito tempo para pensar sobre isso, mas acontece em relação, por exemplo, aos pais. Os pais com medo de perder o amor dos filhos deixam de se situar no lugar de pais, ou numa relação de casal, né? Um deixa de se colocar, de colocar o que pensa, o que sente, por medo de perder o afeto do outro, e aí é que eu acho que as relações abusivas começam a existir, né, Sueli? Exatamente. Assim, a gente tem como consequência de abrir mão do ato educativo, né, uma geração que se fez muito fragilizada. Então, quando a gente pensa em meninos, adolescentes, né, aí no final do ensino fundamental, ensino médio, início da universidade, a gente tem uma geração que, na verdade, ela foi totalmente desamparada, né? Então, ela não aprendeu a dar conta daquilo que é a exigência da vida, porque a gente não pode pensar que convivendo socialmente a gente vai poder ser regido pelo princípio do prazer. Não, o princípio da realidade, ele está aí o tempo todo sendo jogado na nossa cara, né? Então, quando a gente se coloca numa posição, e aí, para os pais, né, por exemplo, eu não vou educar meu filho como eu fui educada, porque a forma como eu fui educada foi muito dura. Sim, só que ao fazer isso e não decidir qual é o tipo de educação que você dá, ou que você oferece, né, você desampara o sujeito. E desamparar o sujeito é a pior herança que se pode ter. Então, sim, a gente tem muitos conflitos que eles advêm desse lugar de um sujeito que ele não lidou com a frustração, ele não lidou com o limite, né? A gente entende que, por exemplo, ele vai simbolizar esse processo de autoridade paterna para outras instâncias, como é o caso do professor, como é o caso da diretora, como é o caso, sei lá, do policial, de outras pessoas fora da casa dele. Se ele não tem referência paterna, se ele não tem referência simbólica, né, de autoridade, como é que ele vai transferir isso para outro lugar? Né? Não tem como. Então, assim, é difícil o papel da escola atualmente, porque a gente acaba, parece que, tendo que assumir uma função
que não é nossa. Só que, assim, a gente também vai abrir mão disso, né? Se o pai abriu, se o menino foi desamparado pela mãe e pelo pai, não tem limite nenhum, você também não vai desistir dele, né? Então, às vezes, a escola é o primeiro lugar onde a pessoa consegue entrar em contato com alguma possibilidade de adaptação social. Quando você não tem adaptação social, a gente é ser que vive em grupo, né? Quando você não tem adaptação social, você tem sofrimento. Ah, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue ter amigos, não consegue ter grupo. Por quê? Porque é um chato, porque é um egoísta. Onde é que ele tinha que ter aprendido a não ser isso tudo? Né? Onde é que ele tinha que ter aprendido a se relacionar com os outros como sujeito e não como objeto? Então, se não satisfaz o meu desejo, eu descarto. A gente descarta amizade, a gente descarta casamento, né? Vai trocando e pronto. Exatamente. Sueli, aqui a psicanálise vai dizer... diga lá. A psicanálise vai dizer que as novas formas de subjetivação fez com que a gente saísse do lugar da castração, né, e fosse para o lugar do princípio ou do prazer sem limites. E essa busca do prazer sem limite, ela cria uma condição de violência que é muito forte, seja contra si, seja contra o outro. Né? É bem importante a gente pensar isso. Eu acho que quando a gente entra nesse contexto que você está falando, a gente despreza o que o outro sente, a gente deixa de ter aquela responsabilidade emocional tão importante para a convivência, né? Exatamente. Aqui tem alguns comentários, a Ivani Tavares dizendo que você é acessível, que é maravilhosa, a Geise dizendo que todo e qualquer aprendizado se dá a partir da relação afetiva, o Norberto lá da Eurecando dizendo legal, essa interação humana, é simples assim, conversar, dar bom dia. Gente, tem gente que entra em sala de aula assim, ó, ô gente, vamos sentar, ô gente, silêncio, cadê o bom dia, cadê o oi, tudo bem, cadê aquela relação humana, né, já chega, como a Sueli bem falou, no controle, no limite, então calma, exatamente. Um pouquinho de calma nessa chegada também é importante, né? A Yara dizendo, prazer te ouvir novamente, saudade das suas aulas, excelente professor e um grande ser humano que muito admiro. E o Norberto aqui da Eurecando, gente, curte lá a página da Eurecando, muito bacana o trabalho deles, vocês vão gostar, um trabalho bem disruptivo, ensina um montão de coisa pra gente. E ele diz o seguinte, ó, ô Norberto, essa pergunta é da outra live, meu filho, vamos ver o que a gente consegue fazer contigo aqui nesse pouco tempo que a gente tem. Está dizendo assim, Sueli, ó, como você vê a preparação do educador na universidade para a realidade da sala de aula atual? E você também fala disso na tua tese. Conta pra gente. Então, essa é uma questão importante, né? Se a gente nota esses limites na educação básica, onde os professores, de alguma forma, eles se preparam para ser professor, isso comparece com muito mais intensidade no espaço universitário, porque no espaço universitário, ele não necessariamente se formou professor, ele é um psicólogo que dá aula, ele é um advogado que dá aula, ele é um engenheiro que dá aula, né, então, essa relação, ela se torna muito mais difícil. O que, via de regra, as pessoas fazem, e fazem muito ruim, porque ele também não gostou disso, né, é repetir os modelos que ele teve, repetir os modelos de professor que ele teve, né. A gente tem muitos problemas na universidade, porque, assim, tem uma questão da universidade que é achar que o sujeito universitário, ele já é uma pessoa que tem a sua formação subjetiva estabilizada, ou seja, ele já findou a adolescência, então ele agora é um adulto e dá conta das suas coisas, só que isso não é uma verdade. Né? Hoje a gente tem um processo de adolescência estendida, que é muito comum você encontrar um menino de 25 anos, que ainda tem características de adolescência, ou seja, ele ainda depende financeiramente do pai, ele ainda mora na casa do pai, ele nunca estabeleceu uma relação estável, né, ele é adolescente ainda, e ele é não só do ponto de vista da organização da vida dele, mas ele é do ponto de vista afetivo adolescente ainda, porque não foi desafiado a amadurecer e a crescer, né, então você tem um professor muito duro, né, que não teve uma formação para esse fazer, né, de ensino, de aprendizagem, enfim, didático, pedagógico, né, e uma adolescente grande, né, então, é muito, os conflitos na universidade, eles são muito grandes, e a gente tem um lugar onde a questão de ignorar
não é nem a fala, né? Não é nem a dúvida, é o sujeito mesmo. Assim, é problema seu se você não quer aprender. É problema seu se você não vem, é problema seu se você não faz. Então, essa relação ela é muito mais distante. E a depender do modelo de organização da instituição universitária, isso pode sim se agravar, né? Mas essa é uma lacuna que os professores universitários, eles sentem, né? Por exemplo, eu fiz meu estudo, minha tese, com professores, um instrumento de pesquisa que eu chamei de entrevista clínica, ou seja, eu fazia uma sessão de terapia de grupo, né, com oito professores universitários, e um dos temas, lá tinha alguns temas que a gente tinha que conversar, cada sessão era uma conversa, e um dos temas era qual era o apoio institucional. E aí, eles falavam com muita dor, assim, para o aluno, se tem oferta, tem um serviço de atendimento, tem um encaminhamento de psicólogo, tem um assistente social, tem, enfim. Mas e nós? Né? E nós? Quem escuta as nossas dores? Né? E aí, por exemplo, inclusive um lamento com relação ao tipo de formação pedagógica que se oferta nas instituições de educação superior, e eu acho que nas escolas de educação básica não é muito diferente, né? Que é sempre mais do mesmo. E a gente não possibilita o sujeito inclusive, ao sofrimento, né? É isso. Sueli, minha querida, a gente tem papo aqui para várias lives com você. Tem muita gente falando muita coisa fofa aqui. O Márcio César Franco elogiando, dizendo que é ótima live, e dizendo que uma das dificuldades que os professores têm hoje é a dificuldade do controle do que é belo e feio como categorias estéticas da aula remota. Bacana você falar disso, Edgar Morin fala muito sobre isso também, né? Da importância da gente tratar belo como parte da educação. O gosto estético precisa estar lá, precisa estar presente. Muita coisa boa aqui que a gente aprendeu com você hoje, Sueli. Tomara a gente não precisasse falar sobre todos esses assuntos. Tomara a gente não precisasse nunca falar sobre isso que tem acontecido, que é tão antinatural, que é falar da morte de jovens por suicídio. Isso é muito antinatural. Quando a gente pensa em juventude, a gente pensa em alegria, em festa, em vida. Não faz nenhum sentido a gente falar de jovens que estão tirando a própria vida ou se mutilando, enfim, tudo isso que tem acontecido. E a síntese desse nosso papo é que tudo isso também afeta o professor, tudo isso também afeta o fazer desse professor que se vê sem cuidado. Então, você que está na escola, você que é gestor escolar, leva o nosso time da Core para cuidar aí do seu professor. A gente tem uma equipe muito bem preparada para dar esse acolhimento ao seu professor, para fazer com que o seu professor consiga olhar para si, identificar e organizar as suas emoções para acolher de maneira muito mais positiva também os seus alunos. É uma urgência, é uma necessidade. Vamos pensar melhor sobre isso. Gente, antes de terminar a nossa live, eu queria isso. Falam vários, Márcio, vários falam a respeito disso tudo que a gente está falando aqui, né? Bacana trazer o Morin, o Strat, bacana. Eu gostaria, antes de terminar a live, de agradecer ao pessoal de Santa Catarina, onde a Core deu formação sobre educação socioemocional essa semana. A Secretaria de Santa Catarina, obrigada, gente. Foi muito gostoso a gente fazer essa jornada com vocês. Eu, o Alexandro e a Célia estivemos com vocês e amamos estar com vocês. Queria agradecer ao pessoal do GRAC. Estou aqui com a camiseta de vocês, ó. Ganhei essa camiseta maravilhosa do GRAC. Amei estar com vocês, amei compartilhar. E também estivemos falando no GRAC sobre emoções essa semana, sobre a importância de mapear as emoções, sobre a importância de mudar as nossas emoções, fazer uma gestão das nossas emoções e transformá-las. É muito complicado fazer isso no momento de pressão, de pandemia, mas é um aprendizado importante. Valeu, GRAC, foi muito bom estar com vocês e venham outros encontrinhos também com esse time maravilhoso que vocês têm por aí. Sueli, minha querida, deixa um recado final que a gente tem aqui alguns segundinhos antes do Instagram derrubar a gente. Então, tem 2 livros aí no forno, o Adriano está organizando para mim as publicações. Um vai dizer especificamente dessa questão do sofrimento de estudantes, né? E outro vai dizer dessas repercussões do sofrimento do estudante na subjetividade e na prática docente. É uma tendência atualmente a gente pensar atividades, ou pensar setores, ou pensar intervenções que dê conta dessa questão do sofrimento psíquico, porque ela de fato se apresenta muito fortemente no espaço educativo, como em outros lugares, ou seja, a gente está adoecendo, né, enquanto professor, a gente está adoecendo enquanto estudante. Eu tenho acompanhado
clinicamente algumas pessoas no processo de mestrado e doutorado, é enlouquecedor, né? Ou a gente pensa uma educação que dê conta dos afetos também, né? Ou a gente vai se dar muito mal em alguns aspectos, né? Então, também estou à disposição para aquilo que for possibilidade de pensar a intervenção. A gente não precisa pensar a intervenção como uma coisa macro, né? A intervenção pode ser feita em pequenas, em gotas homeopáticas, e que dá muito resultado, né? Pensar uma possibilidade de escuta do sofrimento das pessoas envolvidas nos processos educativos. Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com você, Irene, vi tantos alunos meus entrando aí que já me escutaram milhares de vezes, né, pessoas que eu oriento, que eu supervisiono, que estão sempre me seguindo por aí de alguma forma, ex-alunos, a Yara é minha ex-aluna. Que lindo, que lindo. Isso essa é a nossa missão, né? Manter esses nossos alunos junto com a gente, seguindo, aprendendo junto. Que bom que tá todo mundo aí. Gente, gratidão imensa pela audiência de vocês. Sueli, minha querida, muita gratidão por você ter participado essa noite conosco e ter ensinado tanta coisa pra gente. Faltou tanto por te perguntar, eu fiquei aqui na pauta do nosso público, que eu sempre privilegio o nosso público, em detrimento até da minha pauta. Mas aí, ó, eu vou ter que te comprometer. A gente vai precisar se encontrar de novo, porque estou cheia de coisa com aqui para conversar certeza. contigo. Tá bom? Eu não falei nem um quarto daquilo que eu tinha me proposto, né, mas concordo com você que é bastante importante a gente considerar a pauta de quem está ouvindo, né, porque é o interesse, é o que eles querem dialogar, e isso é super importante. Estou à disposição sempre. Obrigada, minha querida. Gratidão imensa. Você que estava aí no Facebook, deixa eu pegar você aqui do Facebook. Gratidão imensa por você acompanhar a gente. Valeu demais pela sua audiência. Vem com a gente. Segunda-feira tem mais live para você. Não tem, não. Mentira. Segunda-feira é feriado. Mentira, não tem live. Sexta-feira que vem tem mais live para você. Vem com a gente. Gratidão imensa. Um beijo.